Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato ao... Não, vou contar um relato tipo ao vivo pra vocês. Tá certo esse microfone? Tá certo. É porque é que o som aqui acho que tá estranho. Não, é porque o fone tava estranho. Enfim, vamos lá. Tipo ao vivo. Relato tipo ao vivo aqui, como vocês viam, né? Quem aí estava acompanhando esses dias, estou aqui, mas não estou aqui. Então, para não deixar vocês sem relatos, vamos no tipo ao vivo, né? Quem conhece o canal já sabe, aí quando não dá para deixar relato ao vivo, eu deixo tipo ao vivo. E vamos logo que o relato de hoje é longo, tá? Olha, chegou um relato aqui, a rua de outro universo. Bom, deixa eu só dar um recadinho para vocês aqui, falar aqui da nova camiseta, nova estampa. Deixa eu tirar o chroma key para mostrar para vocês. Olha só. Nova camiseta, nova estampa do ET no tubo. Está disponível na lojaassombrada.com.br. Ela brilha no escuro, nova estampa, muito bonita, do ET no tubo. Aproveita, entra lá na lojaassombrada.com.br. Essa e outras camisetas mais você vai encontrar só lá na Loja Assombrada. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se tá com musiquinha, tudo certo. Certo. E vamos começar já o relato, porque ele é um relato longo. Eu fiquei meio assim de contar esse relato, porque eu pensei, será que isso é verdade? Será? Porque ele chegou para mim por vários nomes, uns 13 e-mails diferentes, de 3 pessoas diferentes, ou mais até, não sei. Aí eu li, parece interessante, mas eu falei, será que é verdade? Eu não sei, eu não li tudo também, eu não sei direito do que se trata, eu sei que ele é longo, ele é bem escrito. Eu falei, será que é algum escritor de alguma coisa? Ou não, também, né, que nem eu falei, é o que eu falo, a pessoa escreve bem mesmo, e aconteceu. Eu não ponho a minha mão no fogo por nada, mas também não duvido de nada, né? Então vamos ler, vamos ver aqui do que se trata, acho que vai ser legal. Que é o terror na reserva militar. Vamos lá, que é longo. Pega a pipoca, vai fazer xixi, volta, é longo. Terror na reserva. Olá, Ana, meu nome é fulano, sou gaúcho e tenho 28 anos hoje. E vou contar o que aconteceu comigo e mais 3 amigos na época em que éramos militares aqui no Rio Grande do Sul. Esse relato é longo porque o que aconteceu naquela semana foi tão incrível e memorável que até hoje está em nossas cabeças. Outro dia encontrei-me com um desses amigos e lembramos o que aconteceu naquela semana. Os nomes já foram mudados e se ao longo do relato eu esquecer alguns detalhes é porque já faz muito tempo e estou escrevendo essa história pelas minhas memórias. O serviço. Lembro-me que foi num rigoroso inverno e eu estava no meu 2º ano de exército. Tinha 3 amigos que era do meu batalhão e éramos muito amigos e tirávamos serviços juntos. Eles chamavam-se João, que era o cabo, Eduardo e Castro, nomes fictícios, tá? Numa sexta-feira, ao meio-dia, fui chamado pelo Todos são nomes fictícios, né? Os nomes todos estão trocados, tá? Por favor. Numa sexta-feira ao meio-dia, fui chamado pelo sargenteante, é isso? Fui chamado pelo sargenteante Garcia, que havia uma missão para eu fazer na próxima semana. Logo me veio na cabeça que nós íamos para Porto Alegre, porque naquele mesmo mês, Lula e Dilma iriam discursar na capital gaúcha, e sempre quando vem pessoas de tal importância, éramos chamados para fazer a proteção dos mesmos. Quando cheguei no sargenteante, fiquei surpreso que não se tratava de ir para a capital pela Dilma e Lula. E sim, João, Eduardo, Castro e eu precisaríamos tirar serviço em uma reserva ecológica numa cidade gaúcha, e no qual o nome do parque não poderei dizer, pois recebe bastante turistas e biólogos de todo o mundo, pois trata-se de um parque ecológico com uma fauna e flora incrível e com espécies endêmicas.
Logo minha curiosidade foi aumentando o porquê precisariam de 3 mílicos, é assim que fala? Antigos e um cabo em um parque ecológico, num rigoroso inverno, onde numa madrugada gelada chegava a -4 graus. O sargenteante, o que é sargenteante? Para mim é sargento. Existe sargento e sargenteante? O sargenteante respondeu com um ar seco e mostrando-se que não iria dar muito papo sobre a importância dessa missão. Ele apenas informou que esse mesmo parque tinha apenas 2 guardas para segurança e que eles pediram demissão do cargo e que o parque precisava urgentemente de proteção. E que tal proteção se fazia necessário porque dentro do parque passava um trecho de rio e havia pesca ilegal, caça ilegal, jovens que iam beber e fazer algazarra no local e que o trabalho era fácil e uma mamata. E que depois desse serviço iríamos ganhar 1 semana de folga. Nós ficamos super empolgados e fomos para o tal parque. Íamos ficar de uma segunda-feira até sexta-feira no parque e no final de semana que os novos funcionários iriam assumir. O parque e a casa. Chegando no parque, nos mostraram a casa onde nós 4 ficaríamos. Era uma casa grande, com 2 quartos, uma cozinha grande, onde encontravam-se uma mesa de escritório, telefone, uma caixa de luz para os refletores de fora da casa e um banheiro. Em cada quarto havia 2 camas improvisadas, como éramos 4. Bem aconchegante, até para quem está sempre acostumado a tirar serviço ao relento. Como era um serviço qualquer no quartel, levamos abastecimento para comida por 5 dias. O que mais me preocupava era a necessidade de um fuzil, pois era uma reserva ecológica, e nos deram apenas uma pistola, que ficou com o cabo João, já que era o superior entre nós, e um taser, sei lá como fala, para mim é taser, que tinha no local dos antigos guardas, que é a máquina de choque. E na casa ainda tinha muitas coisas que precisaríamos, como lanternas, botas, capas e por aí vai. Até aí tudo bem. Na primeira tarde, andamos. Nos explicaram onde ficava um trecho do rio, onde sempre havia pesca ilegal. Nos mostraram os limites do parque. O mesmo tinha uma viatura, um jipe, para circular em suas dependências. E um dos guardas que trabalhava ali, até dias atrás, deixou para passar essa semana conosco. Um dos guardas que trabalhava ali, até dias atrás, deixou para passar essa semana conosco uma cadela, que iria buscar assim que conseguisse uma carona, pois a reserva era bastante distante das 2 cidades mais próximas, que era da raça fila brasileiro. Eu não posso falar o nome dela? Ou tá trocado também, não sei. Uma cadela, chamada cadela. Vamos chamar. Era uma cadela de porte bem grande. É fila brasileiro, é? Era uma cadela de porte bem grande, com aparência que chega a dar medo, porém era muito dócil e brincalhona. Logo de cara, virou o xodó dos guris. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi ter crucifixos em todos os cômodos da casa, inclusive no banheiro. Logo pensei que os ex-funcionários eram bem ligados à religião, e não demos muita bola e arrumamos tudo. Primeira noite e como tudo começou. Como estávamos só nós 4, levamos baralho de truco Gaudério. Truco Gaudério? Bom, coisas para o chimarrão e assim a semana iria passar voando. Fazíamos sempre 2 ficarem acordados na noite, no caso eu e Eduardo, pois éramos muito notívagos. Tínhamos uma facilidade para amanhecer e ficar papeando toda a noite. O João e o Castro faziam a ronda durante o dia e sempre algum de nós 2 acordava para ajudá-los. Na primeira noite, Eduardo e eu estávamos na cozinha tomando chimarrão e trovando, conversando, enquanto João dormia. Estávamos sentados próximo à janela e olhando para fora. Estava muito frio naquela noite, extremamente frio. E a cadela estava dentro da cozinha conosco.
Foi quando acabamos com a primeira térmica de água quente e fui esquentar a segunda térmica, e foi quando o Eduardo levantou rápido e saltou para fora da casa. Rapidamente olhei para a cadela e sua reação, porque quando ocorre algo estranho ou alguém tentando invadir a casa, o cachorro sempre late e demonstra agitação. Porém, a cadela não esboçou nenhuma reação. Ela apenas ficou olhando. Sei lá. Saí, né? Fui lá fora com a térmica na mão e perguntei pro Eduardo o que houve. E ele respondeu: tinha alguém correndo ao redor da casa, eu juro. Alguém passou correndo do outro lado da janela, pois como a janela estava embaçada por causa do aquecedor, eu não consegui ver. Mas essa pessoa correu muito rápido. Nesse instante, eu me senti impotente e desprotegido, pois eu sentia necessidade de uma proteção como um fuzil e estávamos a muitos quilômetros da cidade mais próxima. Voltamos para dentro e ficamos em alerta. Era umas 13h30 da manhã, quando estávamos vendo os livros que estavam na casa. Tinha muito material. Eu não sei se era estudo de algum biólogo, tinha os livros e muita coisa de quem trabalhava ali. E foi quando a cadela rosnou e pulou na janela, ainda embaçada. E vimos o que parecia uma mulher nos espiando com as mãos ao redor dos olhos. Como se estivesse difícil a visualização e ela estava nos espiando. De fato, pois ficou a marca de suas mãos no vidro da janela. Tipo assim, ó. Assim que vimos a silhueta do rosto dela na janela embaçada, pegamos os taser, não sei como fala, que estava na mesa e fomos para fora e não tinha absolutamente ninguém. E não tinha como essa mulher correr para a mata, pois a mata era pelo menos uns 50 metros da casa até a mata mais próxima. Ela parecia ser o Usain Bolt, para que nós não a víssemos. Foi questão de 10 segundos para sairmos da casa. A primeira coisa que me veio na cabeça foi soltar a cadela que estava enlouquecida dentro da cozinha. Soltei e ela correu até a entrada da mata, parou e ficou cheirando tudo. Daí voltou cheirando tudo, como se não tivesse a capacidade de seguir uma trilha por causa do cheiro ou saber o que era. Eu fiquei muito elétrico depois disso. Voltamos para dentro e acordamos o João e contamos o acontecido, pois ele era o superior. Ele disse que isso é estranho, pois não tínhamos mais o que fazer, o que não deixava de ser verdade. O que mais ficou na minha cabeça foi a imagem dela nos espiando. Parecia que ela estava nua ou de vestido com uma alça bem fina, como de uma índia, e cabelos bem lisos e longos. Ela parecia ter dificuldade em nos enxergar por causa da janela que estava embaçada. E eu pensei, o que ela queria? Se fosse alguém pedindo ajuda, bateria eufórica na porta. E ficamos a partir disso acordados até chegar umas 5h30 da manhã, quando fomos os 4 dormir. Durante o dia não aconteceu nada de sobrenatural, mas cada vez que o sol ia embora, aquela mata parecia mais um filme de terror. Segundo dia. No segundo dia, durante a noite, o frio ainda era assustador. Não saíamos de perto do aquecedor elétrico. Até para tomar banho levávamos o mesmo para o banheiro e para o quarto para dormir. Na segunda noite, estava marcando uns -2 graus, no mínimo. Eduardo ficou grudado na janela, esperando que a mulher da noite passada pudesse estar ali parada, sem sucesso. Era próximo das 2h da manhã que ouvimos um grito de uma mulher vindo da mata. Um grito de uma mulher desesperada, como se necessitasse de ajuda. Eu jurava ter ouvido um "para!", enquanto Eduardo ouviu uma gargalhada logo depois do grito. E João saltou do quarto dizendo: "Vocês ouviram isso? Tem alguém pedindo ajuda." Eu me caguei de medo, sério. Eu fiquei pálido.
O João foi o primeiro a saltar para fora e correr em direção à mata. Poderia ser alguém tentando estuprar alguma mulher, pois era distante da cidade e poderiam achar que não tivesse alguém ali. Logo atrás foi o Eduardo, o Castro e eu. A cadela correu na frente. Quando alcançamos o João, ele estava parado com uma lanterna dizendo: "Não tem nada aqui." E o Cusco... Quando alcançamos o João, ele estava parado com uma lanterna e dizendo: "Não tem nada aqui." E acho que a cadela parece não ter sentido nada. A cadela estava nos olhando com o rabo balançando. O medo estava estampado na minha cara. Eduardo também. Mas João nem demonstrava medo, pois estava sempre dormindo e durante o dia fazia as rondas. Voltamos para casa olhando tudo ao redor. João perguntou se Eduardo e eu fazíamos rondas na madrugada, no rio e ao longo da estrada de chão da reserva. Eu logo disse que não iria, nesse frio, sendo que não havia necessidade e que não foi solicitado tal ronda durante a madrugada. João decidiu fazer a tal ronda próximo ao leito do rio. Concordei, e Castro e eu fomos com ele, pois ele mostrava-se ser confiante e não deixaria ele ir sozinho. Eduardo decidiu ficar na casa e voltou para casa. Nós saímos na viatura com a cadela para fazer a ronda. Andamos até o trecho do rio, tudo na paz, sem luzes ou indícios de que houvesse alguma atividade ilegal. Andamos até a cerca que chega próximo à BR. Atravessamos a BR e fomos para o outro lado da reserva, onde deveríamos também fazer a proteção. Tudo na mesma, e voltamos. Quando voltamos, o Eduardo estava sentado, cagado de medo e gelado, murmurando coisas como: "Puta que pariu! Caramba!" Sabe assim, ó? Caramba! Logo acalmamos ele e perguntamos o que houve. O que ele disse deixou meus cabelos em pé. Ele disse que assim que voltou para casa onde estávamos, ele pegou a cadeira e sentou próximo à janela e ficou de prontidão à nossa espera. Dado uns 20 minutos, ele viu uma movimentação na frente da porta, uns 20 metros à frente, e já saiu pensando que seria nós. E assim que abriu a porta, ele disse que viu pelo menos umas 15 pessoas paradas olhando para ele. Ana, completamente pelados, olhando para ele, sendo que o inverno no Rio Grande do Sul é de renguear Cusco. O que é isso? Renguear Cusco. O que é renguear Cusco? E fazia graus negativos, pois era uma reserva no meio do nada. Uns menos 3 graus fazia naquela noite. Fácil, fácil. É muito frio para estarem pelados. Ele disse que ficou paralisado e sem reação. Ele disse que tinha um protocolo militar de identifique-se, mas com aquela cena, ele congelou-se. O que fazer quando se depara com isso? E ele disse que essas pessoas estavam espalhadas, umas mais à frente, outras mais atrás. Ele disse que tinha um senhor idoso, tinha senhoras, jovens, e que a mulher mais à frente era a mesma que nós avistamos na janela. Ele disse que ela parecia muito uma índia, cabelos bem longos e bem lisos e pele morena. Ele disse que estava paralisado e que essa mulher, que segundo ele parecia ser a líder dessas pessoas, ou sei lá, palavras dele, pois todas as pessoas não se moviam, apenas olhavam para ele, e essa mulher veio caminhando lentamente, até chegar cara a cara com ele, e olhou bem nos olhos dele. Ele disse que não sabia se não se mexia de medo ou ela o paralisou. Ele disse que falou umas palavras para ele que ele não entendeu nada e que parecia uma língua estrangeira, mas ele não sabe que língua era. Que falava como se estivesse esperando uma resposta dele,
como se fosse uma pergunta para ele. Ele disse que não parecia uma língua como o alemão ou russo, que hoje em dia é fácil identificar. Ele disse que parecia algo tipo tupi-guarani e que ela era a única que aparentava ser indígena entre aquelas pessoas. E assim, do nada, ela virou-se com os demais e voltaram caminhando para mata adentro. Ele notou também que ela tinha um cheiro diferente, pois ela ficou com o rosto muito próximo ao dele. Segundo ele, ela tinha um cheiro de peixe ou de barro. O João, que era o mais experiente, fechou a porta e falou: "Que porra tá acontecendo aqui? Gritos no mato, pessoas peladas, gente nos espiando, que merda! Tínhamos ainda mais 3 noites pela frente." A velha. Na terceira noite, eu e os guris decidimos jogar pôquer e tomar chimarrão por causa do frio. E o que mais nos assustava é que tudo sempre acontecia na madrugada. Até chegar a lua brilhante no céu escuro, nada acontecia. Durante o dia, nada acontecia. Era durante a madrugada que tudo rolava. Talvez porque, naturalmente, o ser humano tem medo da noite e do escuro. Não sei explicar. Era quase 1h da manhã e estávamos nós 4 tomando chimarrão e rindo quando bateram na nossa porta. Demos um pulo, pois não tinha como alguém chegar ali sem avisar pelo telefone e abrirmos a porteira. Tem uma porteira de madeira que tem uns 6 metros de comprimento. Ficamos em alerta. Foi quando João prontamente espiou quem era pela janela e viu uma senhora, aparentemente de uns 60 anos, usando um vestido, bem idosa mesmo, e com um casaco de lã. Essa senhora berrava, ela parecia furiosa. Ela gritava e batia cada vez mais forte na porta. Parecia que ia pôr a porta abaixo. "Abram essa merda! O que vocês pensam que estão fazendo? Saiam agora daí! Abre essa bosta agora!" Desculpe as palavras, gente. Estou tentando ser fiel ao relato. João parece não se intimidar, pois ele estava usando gândola, eu não sei como fala isso, não sei o que é isso. Estava usando gândola, não sei, e japona militar. Logo ele pensou que a senhora ia ver que éramos militar e ia baixar o papo. Assim que ele abriu a porta, a senhora entrou berrando: "Saiam agora da minha casa!" E a cadela rosnou e avançou na velha. Logo seguramos ela. A senhora gritou: "Tirem essa cadela daqui!" E a senhora adentrou, foi cozinha dentro e se fechou no banheiro, se encerrou no banheiro. Foi uma cena estranha e assustadora. Eu pensei comigo: será que essa véia morava aqui? Dava para ver pela luz do banheiro que a véia estava lá dentro. A luz acesa, sombras das pernas. Ela estava usando o banheiro e ainda resmungando. João falou baixo para nós: "Vocês viram que essa véia estava de vestido e um casaco de lã fininho e chinelo? Essa véia era para estar congelada. Eu estou de mijão por baixo, 2 meias, gandola, japona e com aquecedor e ainda tô com frio." Mijão é uma calça militar usada aqui no sul para usar por baixo da calça, porque o frio é rigoroso mesmo. É mijão ou como que é? Uma calça fleece. É um mijão mesmo. Bom, e de repente a luz do banheiro se apaga e fica um silêncio. João vai até o banheiro e abre a porta. E está tudo na mesma, sem velha, sem resmungo, nada. Nós 4 nos olhamos e o Eduardo falou: eu não sou muito de rezar, mas eu sinto que precisamos rezar. Imagina, 3 soldados e um cabo, agachados, rezando
contra algo que desconhecemos. Não sei se era a velha, uma mulher nua, uma casa, eu não sei o que era, mas tinha algo ali que estava errado. Salamanca. No outro dia, nós precisamos de algumas coisas e mandei uma mensagem para minha irmã para ver se meu pai poderia levar suplementos para nós. Algo como cigarros, papel higiênico, açúcar, café e erva para o chimarrão. Pausa para Penélope. Cadê o pai? Chama o pai, Pê. A mãe tá gravando. Fecha bem a porta, por favor. Tadinha. Salamanca. No outro dia, nós precisamos de algumas coisas e mandei uma mensagem para minha irmã para ver se meu pai poderia levar suplementos para nós. Algo como cigarros, papel higiênico, açúcar, café e erva para o chimarrão. Era por volta das 2 da tarde quando meu pai e meu cunhado levaram os mantimentos. E eu chamei o meu pai para um canto e caminhamos conversando. Eu falei tudo o que ocorrera e ele riu. E eu disse: o senhor não acredita, né? Então passa uma noite aqui. E ele disse que a mulher que nós vimos foi a Salamanca, uma lenda gaúcha. Eu disse que sabia o que era a Salamanca, porque eu estudei na escola sobre ela. Era uma lenda de uma mulher que se transforma em lagarto. Eu ri e disse que não se tratava disso. Meu pai, que foi criado para fora em fazendas, disse: quando vocês ouvirem ou verem algo pela janela, se tranquem. Seja lá o que for, não entrará. Desde que vocês não convidem para entrar, não entrará. Urso? Lobisomem? Durante o dia, era tudo uma paz. Parecia que estávamos de folga. Comíamos bergamota no sol. Bergamota, não sei o que é isso também. Já ouvi falar, mas não sei o que é. Comíamos bergamota no sol. Mas quando o sol começava a cair no final da tarde, todos ficávamos apreensivos, pois não sabíamos o que encontrar durante a noite. Nessa noite, tinha passado um pouco mais da meia-noite e ouvimos, parecia uma respiração muito forte, próximo da porta. Já tínhamos trancado as 2 janelas por dentro com cadeados e as janelas eram de ferro. Eu juro, Ana, a cadela se encerrou no banheiro depois disso. Acho que se enfiou no banheiro depois disso. Eu juro, parecia que tinha um urso cheirando e espiando por debaixo da porta. Nós estávamos trancados, armados, e foi quando Eduardo correu até a caixa de luzes e ligou os refletores que tinham próximo da casa e em direção ao brete. Brete é a estrada de chão. Não vimos o que era, nem espiamos o que podia ser. Ficamos os 4 num canto encolhidos enquanto esse animal ou monstro emitia sons e expirava pro lado de fora da casa. Dava para ouvir um som como grrr, grrr, algo assim. Deu muito medo. O que mais deu medo foi olhar em direção ao banheiro e a cadela estava apavorada, bem quieta, como se fosse uma presa ali, sem ter como se defender. Ela estava imóvel e com os olhos transbordando medo. Esse bicho devia estar a uns 5 metros de nós, pro lado de fora. Logo pensamos, é um lobisomem ou um urso, pelo som que emitia. Mas um urso pardo, urso negro ou qualquer urso não vive no Rio Grande do Sul, né? Até um bugio me passou pela cabeça. Essa coisa arrancou um varal que tinha próximo à casa e fez um estrago na mata ao redor. Não fazemos ideia do que possa ser. Última noite. Última noite lá, chegou um EV, eu não sei o que é isso, mas chegou um EV enviado para fazer uma faxina no local, pois precisaríamos entrar
Depois, precisaríamos entrar tudo limpo para os novos funcionários. EV é igual soldado EV, que significa soldado do efetivo variável, ou seja, são os recrutas que estão prestando serviço militar obrigatório. E eram umas 9 horas da noite e estávamos reunidos e comentamos o que tivera acontecido ao longo da semana. E que porra foi tudo aquilo? Não tinha explicação lógica. O Eduardo riu e disse: só faltou aparecer um OVNI aqui e nos abduzir. E todos rimos muito. O EV, que não lembra o nome ou nome de guerra, disse: mas o que aconteceu que vocês estão todos cagados? E nós dissemos tudo para ele. Pessoas peladas abaixo de 0 grau, velha que entra gritando e some no banheiro, grito de uma mulher na mata e tudo mais. E ele falou: o sargenteante Garcia comentou no quartel que sempre os funcionários revezavam-se aqui nos turnos e que muitas coisas aconteciam aqui. E que ele achou estranho que vocês 4 não comunicaram nada de estranho. E o João ressaltou: comentar o quê? Que vimos aparições? Sempre quando ver algo, tecnicamente tem que reportar. É a primeira ordem. Mas não íamos falar dessas coisas. Mata no peito. O EV prontamente parecia ter acreditado em nós, porque esperava ter algo estranho ali. Na última noite, e já era umas 4 da manhã, quando Eduardo comentou: estamos quase fora dessa porra aqui. Um pouco antes de amanhecer, estávamos juntando tudo, cafeteira, chaleira, que era nossa, roupas, e foi quando Eduardo e o EV ouviram alguém correr ao redor da casa de novo, como na primeira noite. Passadas, pesadas e com velocidade. Tum, 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 tum. O EV arregalou os olhos grandes e assustados, e a cadela já saltou na porta para latir. E o João falou: começou. Essa pessoa deu umas 5 voltas correndo ao redor da casa, numa velocidade absurda, e logo parou. A cadela também se acalmou e ficamos todos nervosos. Amanheceu e nos apresentamos no quartel. O sargenteante pediu um relatório, fizemos questão de não comunicar o que ocorrera, até mesmo para não ser motivo de chacota do pessoal, e já tínhamos passado por tudo isso. A cadela foi entregue ao dono, o sargenteante nos comunicou que 3 guardas iriam assumir a segurança da reserva. Final de tudo e história do local. Eduardo e eu até hoje somos amigos. Não nos mudamos, continuamos morando na mesma cidade. E o Cabo João mudou-se da cidade e o Castro logo depois passou e hoje é sargento em uma cidade. Aí. Eduardo e eu conversamos muito sobre o que aconteceu. Em 2011, sobre a mesma reserva que tudo aconteceu, houve uma palestra com biólogos, historiadores e agentes do IBAMA por ter espécies raras lá. Eduardo e eu fomos. Foi num salão de um lugar. Os historiadores comentaram que há muito tempo atrás essa reserva pertenceu ao grupo quilombola local para os refúgios dos escravos e que muitos desses escravos vieram da África e que praticavam magia negra e outras coisas. Eduardo levantou a mão e perguntou sobre uma mulher nua, com um corpo perfeito e que cheirava a peixe, se ela podia ser a Salamanca. O historiador riu e disse que a Salamanca é uma lenda e que é de outra região do Rio Grande do Sul, mais preciso no Cerro do Jaraú, e que nunca ninguém provou a existência dela. E o historiador disse que já foi avistado por pessoas que cruzam a BR de carro uma mulher nua com seios de fora e que parece ser uma índia.
uma índia extremamente linda e que está sempre correndo descalça entre a cerca de arame e a mata. Mas é outra lenda. Quando ele disse isso, me deu um troço, meu corpo ficou quente e minhas bochechas ficaram vermelhas. Talvez porque eu a vi, pessoalmente, uns anos atrás, me espiando por uma janela embaçada. Eduardo estava estático e nem piscava. O agente do Ibama disse que essa mulher é conhecida na região como a protetora da mata. Ela protege e não gosta que ninguém invada suas terras e que não respeite a mata nativa e que já faz parte da cultura local. E eu fiquei pensando, alguns amigos meus foram para o Haiti em missão de paz, outros para o Rio de Janeiro por causa dos traficantes. 2 amigos próximos foram para a Ilha de Trindade, aqui mesmo no Brasil. E será que não viram algo que não conseguem explicar? E eu nunca tive a oportunidade de conhecer os caras que trabalharam lá, nessa mesma reserva. Tenho certeza que eles viram algo. Não é possível que só ocorreu conosco. Ana, não pude dar mais detalhes sobre a reserva porque é um parque aqui no Rio Grande do Sul. Não gostaria que vá pessoas interessadas em histórias sobrenaturais lá, pois continuam faculdades, biólogos, ambientalistas estudando o local e hoje fiquei sabendo que na mesma casa onde eu fiquei uma semana mora uma família, onde o pai é formado em gestão ambiental junto da esposa e mais 2 filhos. Rezo para que essa família não passe por nada do que passei. Às vezes eu penso em ir lá para conversar com essa família que mora lá, pois eu sei de sua existência porque uma amiga que é professora na área ambiental e disse que sempre que pode leva alguns alunos para conhecer a reserva. Espero muito que Eduardo, Castro e João estejam ouvindo esse relato. E rezo, Ana, para que nunca mais passe por tudo isso. Eu já sou cagão e já tô velho demais para passar por isso novamente e não tenho mais obrigação de tirar esses serviços militares. Beijos e sou muito fã do canal. Que legal! E as outras pessoas peladas? Eram índios também? E a velha que entrou falando saia da minha casa? Louca. Que interessante. Ei, ele falou dessa família? Não. Acho que não. É porque tem um outro relato de um cara que também morava no campo com a família, que ele viu as luzes, mas acho que não é o mesmo. Ele viu luzes, que o ET entrou na casa dele, ficou procurando, porque ele mexia com coisa de gado, né? Inseminação, sei lá. Não, mas não, acho que não. Bem interessante. Alguém já viu algo parecido? Sabe de alguma história parecida? Manda o relato pra gente, tá? Bem legal. E é isso aí, pessoal. Curtiram? Deixa o seu like, tá? Se gosta dos relatos ao vivo, do tipo ao vivo, do gravado, enfim, não esquece de deixar um like pra gente, que ajuda muito. Compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? Que aí, acho que amanhã já tem relato ao vivo de verdade, tá? E é isso aí, espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês, deixem os comentários aqui, não se esqueçam de dar uma fuçada lá na Loja Assombrada. Eita, sem croma aqui. Lá na Loja Assombrada, não se esqueçam de clicar aqui embaixo, tem um link falando sobre a nossa viagem pra Bolívia, tá? Quem quer saber mais, aqui embaixo tá o link, entra lá, vai abrir o site Terra Inca, lá vocês vão ler tudo sobre. Entre em contato para saber maiores detalhes de valores e tal. E é isso aí, pessoal. Um beijo para vocês e a gente se vê provavelmente amanhã de novo, tá? Um beijão. Fui. Durmam com esse relato.